Olá pessoal, conforme eu prometi ontem que ia fazer um vídeo curto hoje para falar sobre a série da Netflix sobre o Freud. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu particularmente gostei, assisti os dois primeiros episódios, a histeria e o trauma. Tem muita fantasia, né? Há um exagero. Na verdade, deve-se entender que o cineasta quer isso mesmo, escandalizar, quer criar tumulto, polêmica. Tá aí, nós estamos hoje falando do Freud, do Netflix. Era isso que ele queria, dar ibope, né? Então, mas ali eu gostei. Mas por que eu gostei? Tem uma explicação razoável a minha. Por que eu gostei? Porque, veja só, quanto mais falarmos de psicanálise, de Freud, melhor. Melhor, a psicanálise não vai morrer, não morreu. Olha o prestígio do Freud. Quantos anos depois da sua morte? Morreu em 1939, agora é 2020, fazendo um seriado sobre ele. Então, isso mostra o prestígio do Freud. E como a psicanálise é importante para a civilização. Acerca do primeiro episódio, da histeria, já até eu olhei um dos comentários que uma moça fez, muito interessante, realmente é sanguinário. Aquilo ali é uma fantasia, aquilo seguramente não existiu. Aquele sangue, aquela luta. Eu não encontrei na historiografia do Freud. Até antes que eu me esqueça, eu quero recomendar um livro para vocês, muito interessante para quem deseja conhecer a história do Freud. O livro Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. É a primeira biografia mesmo séria, rigorosa, porque antes havia uma biografia do Ernest Jones, que foi nomeado pela Anna Freud como o biógrafo oficial da família Freud. Mas o que aconteceu com essa biografia do Ernest Jones, que são 3 volumes? Na verdade, ele omitiu algumas coisas importantes. Eu não sei se o leitor do Sempre Freud sabe, mas há muitas coisas que nós não sabemos ainda do Freud. Por exemplo, os arquivos Freud que estão depositados na Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem documentos que somente poderão ser abertos em 2100, ou seja, nós não sabemos tudo sobre o Freud. Quem disser que sabe tudo está mentindo, porque não sabe tudo. Voltando ao seriado da Netflix, 2 pontos até agora, que eu falei, já assisti 2 episódios, né? A histeria e o trauma. Oportunamente assistirei os demais. A questão da cocaína. A questão da cocaína que o Freud escreveu um livro sobre isso. Não tem mentira ali não. Ali não há mentira. Fazendo justiça. Não há mentira. Não sei se naquele volume ali. Porque a cocaína até 1914 era liberada. Os laboratórios Merck, Park Davidson vendiam a cocaína. Era dos laboratórios que forneciam a cocaína. Então não havia proibição nenhuma. Deve-se também se ressaltar que aquela cocaína daquela época não era a mesma que hoje. As pessoas estão morrendo aí de várias coisas por conta dessa cocaína aí, altamente triturada, misturada, enfim, era outro tipo de cocaína. Não diminuindo a potência dela, mas é outra cocaína, não tem nada a ver. Então até 1914, antes do Freud publicar esse livro, era liberada, depois tornou-se proibida. A cocaína, que no Brasil foi em 1921, que apareceu uma lei que foi publicada uma lei que proibia verdadeiramente o uso da cocaína. Então a cocaína tem todo esse estigma, né, de problema. Então realmente houve, não sei se naquelas proporções. Então há um exagero, logicamente é a produção criativa, ele não está obrigado a falar a verdade historiográfica. Então ele colocou lá o Freud toda hora usando a cocaína, mas é um exagero. Não vou ouvir isso, mas ele usou cocaína, usou. Tanto é que escreveu o livro, não negou. Outro ponto que me chamou a atenção, inclusive, eu já escrevi sobre isso. Você pode pesquisar aí no Sempre Freud ou no Google, que há vários artigos meus mostrando esse lado do ocultismo do Freud. O Jung que alerta o Freud que existe vida além da morte. O Freud, no primeiro momento, resiste. Ele diz, isso é um absurdo, isso não existe. Para com essa loucura, sai daqui, cara. Mas depois, com a maturidade, né, ele mudou. Há vários Freuds dentro do freudismo. O Freud mudou, ele se tornou maduro. Quando ele fica maduro, ele começa a ver a coisa por outro ângulo. E ele vai atrás dessa história. Ele participou verdadeiramente, há fontes, você procurar nos artigos, Ignorância tem cura, especialmente eu escrevi esse texto, Ignorância tem cura. Procura no Google, bota meu nome, vai aparecer. Tem todas as fontes lá bibliográficas, citando tudo. O Freud participou das mesas girantes, que era um fenômeno que aconteceu naquela época, do espiritismo, né, que depois ele
ele codificou o Allan Kardec, enfim, o Freud se interessou por aquilo ali. Ele ficou encantado pelas histórias, ouvia aquelas informações que tinham sentido. De tal sorte que ele envereda por esse lado. Mas envereda e para em certo momento. Por que ele para? Ele e o Sador Firenze, o discípulo dele mais querido, era o Sador Firenze. Ele para porque o Ernest Jones, aquele que quando Freud morre, a Anna Freud autoriza ele ser o biógrafo oficial da família Freud. Antes, ele disse para o Freud: Freud, para com esse negócio de ocultismo, isso vai trazer problema. Nós já temos problema demais. É a igreja, era o nazista, enfim, tinha todo um problema de perseguição da psicanálise. Ninguém queria isso. Veja que nos países comunistas, a psicanálise era simplesmente proibida. Não podia ninguém fazer psicanálise, porque a psicanálise liberta o sujeito. Ela devolve o sujeito. Como o Freud disse, o Freud nos tornou heróis das nossas vidas. Então a psicanálise tem esse papel libertador. Então por isso que eles eram proibidos no comunismo. O comunista não quer saber de psicanálise. Enfim, então é verdadeira também essa história do espiritismo, do Freud, é verdadeira. O Freud se interessou, ele chega em certo ponto da vida dele, ele é questionado várias vezes sobre isso, ele diz: olha, isso é uma questão minha, pessoal, vamos deixar a psicanálise de lado. Ele reconhece o alerta do Ernest Jones e passa a não mais falar sobre isso, mas pessoalmente. Ele jogava todo sábado à noite tarô. Ele tinha esse lado oculto dele, né? Tem um livro sobre telepatia, que telepatia também está no ocultismo. Não tem como negar. Então não adianta ficar lutando com a Netflix, porque a Netflix não mentiu nesse aspecto. Logicamente ela exagerou, aquele sangue não existiu, aquelas coisas, não sei se verdadeiramente aconteceram daquela maneira. Então ali é um recorte. Pegaram alguns fatos pincelados e fizeram uma história, criaram uma história. Então é o papel dele, o cineasta. Ele não está ali para ser um rigoroso historiográfico. Não há verdadeiramente não, que facilmente derruba-se aquilo ali, aquela versão ali de ser verdadeira. Não, verdadeiramente não há. Então, sobre esses dois pontos, eu espero ter esclarecido, tá certo? Realmente houve, há um exagero, tá certo? Freud não foi charlatão, todo mundo que não era cientista era charlatão. Você pode pesquisar qualquer coisa disso, qualquer coisa será charlatão. Se você saísse da linha, charlatão. Então, como ele estava buscando várias técnicas, inclusive há uma falha nesse seriado, porque o Freud aplicava massagem nas histéricas. Até agora, pelo menos nesses 2 episódios, não apareceu o Freud aplicando essas massagens. Ele tratava com massagem as histéricas. Então, nesse ponto, eu posso dizer que é positivo essa série da Netflix. Eu acho. Estamos falando aqui de psicanálise, olha que maravilha. Eu recebi tantas mensagens, tantos de analisando, de colegas meus psicanalistas, de gente que participa do Sempre Freud, amigos próximos, e nesse isolamento social, até de vizinhos, perguntando o que é que eu achava. Não, eu preferi fazer um vídeo para fazer só, pronto, aqui minha opinião é essa, minhas impressões. Logicamente cabe reparo, pode aparecer pessoas com outras visões, outras abordagens sobre a série, mas eu vou assistir. Logo que eu tiver tempo, eu vou assistir e recomendo que todos assistam, tá certo? Não acredite em tudo, sejam críticos, né? Nós temos que ser críticos em tudo, né? Toda leitura, todo áudio, todo vídeo merece uma crítica, ou positiva ou negativa, como eu estou fazendo aqui, olha, os fatos aconteceram, não daquela forma que ele está dizendo, tá certo? Então, até aqui foi positivo, tá certo? Eu estou gostando. Logo que eu tiver tempo, eu vou assistir os outros episódios. Recomendo que vocês assistam, critiquem, façam sugestões que eu posso vir a fazer outro vídeo para comentar sobre isso, mais esmiuçadamente, falando dados, posso até trazer as fontes bibliográficas para que possa ampliarmos esse debate, né? Mas é importante, volto a dizer, ler o livro do Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, e o livro da professora francesa Elisabeth Roudinesco. Ela é muito rigorosa na historiografia, e não há aqueles exageros de sangue, de morte, que o Freud era um investigador criminal. Não há verdadeiramente nada disso, né? Tá ok? Então eu espero ter dado uma contribuição nesse debate. Mande as suas perguntas, se eu souber eu responderei, se eu não souber eu vou pesquisar, perguntarei a colegas mais experientes. Enfim, essa é a minha contribuição. Eu vou continuar assistindo e nos veremos nos próximos capítulos, tá certo? Muito obrigado pela atenção a todos e um bom dia.